Olá, queridos irmãos da Associação das Igrejas Evangélicas Nazareno do Brasil. É uma alegria muito grande para mim estar falando com os irmãos. Eu sou Cacau Marques, na verdade, meu nome é Carlos, mas todos me chamam de Cacau. Sou pastor de uma igreja batista do interior de São Paulo, na cidade de Nova Odessa, a Igreja Batista Vida Nova. Sou casado com a Natália e gostaria muito de estar com os irmãos presencialmente. Infelizmente, por um conflito de agendas, não foi possível, mas eu fico muito feliz e honrado com esse convite e fico muito feliz também com a reflexão que os irmãos têm levado à frente nesse momento e refletindo sobre aspectos tão importantes da ação da igreja no nosso país, no mundo. E isso é realmente um esforço que é fruto de uma dedicação à missão que o Senhor tem dado a todos nós. Então, é com muita alegria que eu estou aqui para partilhar um pouquinho de reflexões a respeito desse tema da juventude no tempo presente nosso, no nosso contexto, e uma reflexão pastoral a respeito dos aspectos sociológicos que nós temos e dos dados que nós temos em relação à juventude hoje. Quando nós olhamos para a demografia brasileira, quando nós olhamos para a sociedade brasileira e tentamos fazer uma espécie de corte etário, nós encontramos alguns dados interessantes. Nós estamos aí em momentos de falta um pouco de dados por causa da pandemia que atrapalhou aí os trabalhos do IBGE e do Censo, mas nós temos alguns dados interessantes para nós olharmos mesmo nesse contexto, né? Então, hoje nós temos um grupo bem grande de jovens entre a idade de 15 e 29 anos. É um recorte aí para a gente fazer sobre a juventude. O Brasil tem cerca de um quarto da sua população nesse grupo, um grupo que é economicamente ativo, um grupo que é culturalmente muito ativo e produtor e consumidor, né? Então é um grupo que influencia, não só é influenciado, não é um grupo só tutelado, né? Como às vezes a gente tem essa impressão de que quem manda são, né, os mais poderosos e idosos, né? Ou pelo menos numa idade um pouco mais velha do que isso. Não, esse grupo é um grupo que apresenta demandas culturais, que lideram movimentos sociais, e tudo está acontecendo ali, né? Tudo acontece ali. Mas quando nós vamos olhar para um recorte mais religioso, nós temos dados bem recentes, desse ano mesmo, de julho, apontando que dentro desse grupo nós temos cerca de 25% do grupo, né? Então, se é um quarto da população brasileira, então um quarto de um quarto, né? Que se declaram no Brasil todo como sem religião. Isso dá uma visão sobre alguns aspectos religiosos desse grupo. Não é tão diferente de outros momentos necessariamente, mas quando nós olhamos para as duas cidades mais populosas do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, esse dado ele apresenta uma tendência bem preocupante, porque ali você vê que 30% dos que estão na faixa entre 14 e 24 anos, a idade é um pouquinho diferente do dado que eu dei anteriormente, mas cerca de 30% de São Paulo, 34% do Rio de Janeiro, eles se declaram sem religião, o que é um salto muito grande em relação ao censo de 2010, que apontava que apenas 8% dessa faixa se diziam sem religião. É claro que é bom a gente deixar isso claro, sem religião não significa ateu, né? Significa que não se identifica com uma religião organizada, não se declara como pertencente a uma religião organizada. Isso mostra uma tendência, pelo menos nessas grandes cidades, uma tendência de desconfiança e de desfiliação religiosa desses grupos, né? Desse grupo etário, em 12 anos. Né?
de 2010 para cá. E é uma tendência que nos chama muita atenção. Quando isso acontece num período tão curto assim, a gente pode pensar um pouco mais sobre esse grupo e a sua relação com a religião. Nós não estamos mais falando, então, se há 10 anos, né, desculpa, se há 12 anos esse dado era de 8% e agora ele subiu para 30% nessas grandes cidades, a gente não pode pensar que está lidando agora com pessoas sem religião, que não têm nenhum contato com a religião, especialmente com a religião cristã, que é a maior e mais presente na sociedade brasileira, seja católica ou seja evangélica. Então, é um grupo de pessoas que não se identifica como religiosos, mas que certamente tem contato e possivelmente já teve até pertencimento religioso. Uma parte foi criada dentro da igreja, né? Uma boa parte desse grupo foi criada dentro da igreja e agora já se diz sem religião. Então, nós não estamos mais falando de um movimento de evangelização, de um grupo ou de pessoas completamente alheias à religião, como seria o movimento do crescimento do evangelicalismo no Brasil, que atingiu muitos católicos que eram muito nominais, né? Nós estamos falando, possivelmente, a gente observa isso também de certa forma no nosso dia a dia, de pessoas que têm contato e que têm até algum conhecimento em relação à religião cristã. Além disso, a gente nota que no momento atual há uma presença muito mais explícita dessa cultura evangélica em termos de artistas e tudo mais na sociedade, o que leva a todo mundo ter algum contato, pensamento e até opinião sobre a igreja evangélica e sobre o evangelicalismo no Brasil. Então, esse tipo de nova realidade é uma nova realidade que coloca a nós uma nova maneira de lidar, o que nos exige uma nova maneira. Uma coisa interessante, esse dado de 30% a 34% de jovens que se declaram sem religião é maior, essa porcentagem é maior do que a de jovens que se declaram católicos ou evangélicos nessas cidades. Então, a maior religião entre os jovens dessas cidades é religião nenhuma. Essa é uma estatística bem chocante até para nós no momento em que a gente vive, né? Isso pode nos informar de que nós estamos num momento de crise da igreja em relação à juventude? Eu acho que sim, eu acho que podemos falar. Há uma crise, bem no sentido de um ponto de um conflito de uma realidade e de uma prática, né? Ou de duas realidades. A realidade do mundo em transformação e a realidade da igreja como vinha sendo até agora e agora enfrentando novos momentos. Mas eu gostaria de trazer uma palavra um pouco ou bastante esperançosa, porque eu acredito que nós estamos num momento de crise, mas a igreja, ou que a igreja está em crise, mas ela não está em risco. Isso é uma coisa que eu acho que é importante de nós falarmos. A igreja está em crise, mas ela não está em risco. Eu me lembro de ler, alguns anos atrás, nos meus anos de seminário, de ler um texto do teólogo batista Isaltino Gomes Coelho, que era intitulado Pare de Tentar Salvar a Igreja. E como aquele texto, que falava de contextos diferentes, mas como essa frase, ela ficou batendo bastante em mim, e durante todos esses anos, volta e meia eu volto e me lembro dessa frase, pare de tentar salvar a igreja, porque não é a gente que salva e não é a gente que
que mantém ou que sustenta a igreja? É Deus mesmo. Quando nós confundimos a crise pela qual nós passamos com o risco de desaparecimento da igreja, a primeira coisa é que a gente perde fé nas palavras, na palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Em segundo, nós perdemos também a capacidade de agir por essa fé. E nós passamos a acreditar tanto nos nossos esforços que rapidamente partimos para um vale tudo, né? Vale qualquer coisa aqui para tentarmos segurar aqui a nossa posição conquistada até aqui ou até onde nós chegamos. E isso não é saudável de um ponto de vista bíblico, né? Não é saudável do ponto de vista bíblico. Então, é importante que nós pensemos isso. Há uma crise, mas nós não estamos em risco. A nossa busca não é a de fazer prevalecer através de estratégias que sejam marqueteiras a nossa posição na sociedade, mas é de sermos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Sendo fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, através de nós o Senhor dará os frutos que Ele deseja dar, né? Que Ele deseja promover. Então, nós podemos ter essa confiança. Então, quando nós entendemos isso e temos essa confiança, partimos a ter essa segurança e deixamos de nos preocupar com a ideia de que tudo depende dos nossos esforços e voltamos-nos mais para tentar ser fiéis a Deus, a gente começa a perceber que a atitude reativa da igreja ela está distante do que o Evangelho nos propõe. Por quê? Em momentos de crise é muito comum que nós adotemos atitudes reativas. Veja, se nós tínhamos uma tendência na década anterior, ou na verdade retrasada, né, entre 2000 e 2010, de crescimento do evangelicalismo e de um crescimento que envolvia também as camadas mais jovens, a inversão dessa estratégia cria um grupo bastante grande de pessoas que têm se movido por outras questões e gente que já passou pela igreja e por isso tem várias resistências em relação à igreja e tem várias críticas em relação à igreja, ainda que muitas delas mantêm também muito respeito e até gratidão por questões que tenha vivido ali. Mas a gente não está mais lidando com pessoas que não sabem do que a gente está falando, não é mais uma novidade assim. E aí a gente olha para esse grupo e olha para as tendências e é muito comum que a gente pense assim, olha, essa juventude está perdida. Veja, se a maior parte da juventude se declara sem religião nessas grandes cidades, então a gente pode pensar que a juventude, e esse é um dado que é maior do que em outras faixas etárias, então que a juventude é uma espécie de grupo que se opõe à fé, né? E muitas vezes essa é a postura que a gente toma. A gente toma uma postura de pensar assim, olha, esses aí são os que estão influenciando negativamente os nossos jovens, que estão tirando os nossos jovens da igreja, que estão trazendo uma cultura anticristã, pensamentos anticristãos, filosofias e ideologias anticristãs, e estão tirando esses jovens da igreja. Enquanto isso, eu gosto de pensar que o Senhor Jesus Cristo está diante do Pai também clamando por essas pessoas que passaram pela igreja e que já não estão mais lá, ou aquelas que sequer passaram, mas já tiveram algum contato tangencial com a igreja. O foco do nosso Senhor Jesus não é que nós poupemos os nossos jovens das influências más de jovens não cristãos, mas que nós levemos a vida de Jesus Cristo a essa juventude que não tem tido um relacionamento com Jesus. Então, a nossa visão é a contrária. Frequentemente a igreja adota uma postura muito reativa e de muita de erguer muros bem altos para que não haja influência exterior, quando na verdade ela poderia ser mais propositiva. E eu acredito nisso. Eu acredito que a igreja poderia e deveria ser mais propositiva. A gente pensa numa sociedade não cristã influenciando os nossos jovens cristãos e desviando-os do caminho, quando na verdade nós deveríamos estar pensando quais são as sedes, quais são as confusões, quais são as angústias que tocam essa juventude e para a qual o Evangelho dá uma resposta. Porque eu acredito que o Evangelho dá respostas fundamentais às questões mais profundas
do ser humano. E aí a gente pode encontrar algumas coisas. A juventude brasileira hoje, ela se encontra num período de frustração bastante grande. Os jovens de hoje são aqueles que foram criados, e alguns nasceram, num período de uma expectativa muito positiva em relação à situação social e econômica do Brasil. Viram certos avanços e certos crescimentos e houve uma promessa implícita de que o sucesso estava logo ali. Havia muitas possibilidades e hoje é claro que essas portas não se fecharam de maneira total, mas as condições estão muito mais difíceis. Quando nós vemos, por exemplo, o preço de alguns dos objetos de desejo, alguns dos alvos de desejo e de realização, concretização de sonhos humanos na nossa sociedade, como carro, casa, era algo muito mais possível de se adquirir alguns anos atrás do que agora. E essas questões, somadas a uma cultura bastante digitalizada, em que há tantas manifestações de sucesso diante dos nossos olhos, leva a uma profunda decepção com a realidade na qual a gente vive. Essa decepção começa a se manifestar em outros problemas até mais profundos. A gente está lidando com uma juventude que é, em diversos sentidos, frustrada. E é importante, e há no Evangelho uma resposta para isso também. Além disso, nós vemos crescendo em toda a sociedade e no grupo mais jovem, isso é bastante claro também, nós vemos crescendo as questões envolvendo a saúde mental, né? Então, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo em dados bem recentes também, em termos da síndrome de ansiedade mesmo, né? Da ansiedade como essa doença da mente. E nós vemos também dados bem recentes sobre a depressão, tocando toda a sociedade, aí não é só jovens, né? Tocando toda a sociedade. E há uma participação da fé nisso, né? Ela tem uma participação que pode ser positiva e que frequentemente, infelizmente, é negativa nesses contextos. Mas nós vemos jovens que, apesar de se declararem menos religiosos, têm também questões muito profundas e que essa liberação da religião não tem concedido também o alcance dessas vitórias ou desses sucessos, muitas vezes, né? Então, a gente enxerga esses pontos de necessidade, esses pontos de sofrimento, tocando a nossa juventude. Como a gente faria, talvez, algum tempo atrás? Marcados como somos pelo evangelismo conversionista, né? Lembrando lá as quatro características do evangelicalismo, segundo o historiador Babington, né? Que, sendo uma delas o conversionismo, então assim, a nossa grande obra é levar as pessoas a se converterem e elas serem nascidos de novo, como se fala lá nos Estados Unidos, né? Os cristãos nascidos de novo. Talvez antigamente a gente diria o seguinte: olha, prega o evangelho, converte a pessoa, ela vai para o céu e aí os seus problemas resolveram, ou pelo menos ela vai se encontrar numa situação de maior felicidade. A gente canta isso de várias maneiras, né? Eu fico bem impressionado em quantas vezes nós prometemos através de cânticos que a grande obra do Senhor no nosso coração era acabar com a tristeza, como a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, ou só de ouvir sua voz, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão. A gente fala da ação de Deus no coração como sendo o grande milagre da conversão, e isso nem sempre acontece dessa maneira. O que a gente precisa é, não tomados por um pânico, porque nós não estamos em risco, apesar de estarmos em crise, termos paciência em lidar com pessoas, termos paciência em construir muito mais do que simplesmente um grupo de pessoas ao redor de um culto, de um púlpito, né? Mas
construirmos de fato relações significativas centradas na promessa do Evangelho. E centrado na promessa do Evangelho, a gente manifestaria assim a graça de Deus. Há um texto bíblico que eu gosto muito para pensar isso, que é o que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1. O capítulo 1 de 1 Tessalonicenses é interessantíssimo, há lições de eclesiologia maravilhosas aqui, mas eu vou me deter aqui apenas a partir do versículo 6, tá bom? Diz assim: e vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele mostra uma igreja exemplar, uma igreja que é um modelo. É isso que ele fala ali no versículo 7, que eles se tornaram modelo para toda a Macedônia. Tessalônica era uma cidade da Macedônia, para toda a Macedônia, mas também para Acaia, outra região. Essa igreja se tornou modelo para eles. E ela se tornou modelo a ser copiado, a ser imitado. Mas como que ela se tornou modelo? Ela se tornou modelo porque elas imitaram o outro modelo. O versículo 6 fala isso, que eles são imitadores do Senhor e do próprio apóstolo Paulo. Então, veja, é uma sequência de cópias. Começa com Jesus, é copiado por Paulo e se manifesta. Mas o mais interessante que eu acho é que se manifesta numa congregação. Não se manifesta num indivíduo, se manifesta num corpo, se manifesta em relações comunitárias, não se manifesta em uma pessoa com um testemunho muito poderoso, mas se manifesta com toda uma comunidade vivendo em outros valores. Isso exige de nós paciência. Paciência. O método do evangelismo personalista, ele pode dar frutos muito rápidos em termos de adesão, mas ele não enraiza muito a fé para sociedades posteriores, porque não se cria uma comunidade, uma sociedade em que os valores vão sendo cultivados ao ponto de atingir outros e ao ponto de se passar para outras gerações. Então, isso é um problema nosso do evangelicalismo, porque nós puxamos a ideia do conversionismo para a conversão pessoal de maneira tão intensa que nós exigimos que cada geração comece do zero de novo, ao invés de cultivarmos formas de vida que são elas imitação de Cristo e não indivíduos que imitam Cristo que, por coincidência, estão congregando no mesmo lugar. Não, nós só podemos imitar a plenitude das virtudes de Cristo em comunidade. Então, criando assim um senso de comunidade, o evangelho é proclamado não só porque nós pregamos uma mensagem, mas porque nós vivemos o evangelho. E é isso então que o apóstolo Paulo continua dizendo. Eles pregaram o evangelho em toda a Macedônia e Acaia pela forma como eles viviam, porque eles deram um testemunho de comunidade, de receberem a palavra mesmo em tribulação, e lá em Atos mostra a tribulação que os tessalonicenses passaram quando foram alcançados pelo evangelho. Mesmo com muita tribulação, eles transmitem a forma de vida comunitária para outros, né? E para a própria sociedade na qual eles estão inseridos. Afinal de contas, eles atingem toda a Macedônia ali. Então, o fortalecimento dos laços do corpo de Cristo em Cristo é também uma forma de missão, é uma forma de evangelização. E aí a gente pode pensar naqueles momentos de frustração da juventude contemporânea, quando eles são impactados o tempo todo por histórias de sucesso, quando tudo parece uma grande propaganda no Instagram e em outras redes sociais, quando o sucesso parece estar
tão fácil, basta você viralizar da noite para o dia com um vídeo no TikTok e aí depois você já pode, né? E às vezes vale muito mais a pena isso do que cursar anos de faculdade em termos econômicos, né? Ainda que em tudo isso, né? Ao mesmo tempo, tudo parece tão distante, parece tão longe de se concretizar. Além de exigir uma ultra exposição e um constante posicionamento diante do escrutínio dos outros. Mas aí a gente chega para a igreja e vê o evangelho dizendo que nós estamos todos nus diante de Deus como pecadores e ainda assim ele nos ama. Essa promessa é a promessa pela qual a igreja deve viver. A igreja não vive nessa mesma lógica da exposição, colocando-se diante da sociedade para ser julgada e assim tentar encontrar o sucesso ou alcançar o sucesso. Pelo contrário, a igreja frequentemente é o lugar de acolhimento independente dos julgamentos do mundo, dos julgamentos das outras pessoas, entende? É onde as pessoas devem encontrar um Deus que, apesar de nos conhecer profundamente em toda a nossa vida, é um Deus que nos recebe em amor, porque na cruz de Cristo mostrou esse amor. Então, isso deve nos formar como igreja, e formando-nos como igreja, nós vamos mostrar à sociedade uma maneira diferente de viver. E por isso eu queria colocar aqui algumas ideias sobre como nós podemos fazer isso, né? São ideias simples, não são ideias... não é uma questão extensiva, eu não estou falando de tudo que se deve fazer, eu não acho que essas são as únicas medidas a serem tomadas. Na verdade, preparando aqui o que eu ia falar, eu pensei até em outras, mas resolvi concentrar em algumas poucas para também nós não nos estendermos muito e também porque senão a gente dá uma lista de supermercado para resolver e a gente acaba não caminhando em nada. E eu acredito sim que os fundamentos precisam ser bastante simples para depois nós construirmos em cima, né? Então não adianta também falar tantas e tantas coisas que a gente deve fazer quando essa complexidade geralmente aplica-se em contextos muito mais específicos e não daria para eu falar para irmãos de todo o Brasil dessa forma, né, tão específica. Então, eu queria trazer algum pensamento assim vamos dizer assim, um reajuste nas nossas ênfases, é isso, tá bom? Um reajuste nas nossas ênfases. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de convidar a igreja sempre a enfatizar a comunidade e não só o indivíduo. A comunidade, não só o indivíduo. Então, como a gente viu aqui nesse texto Tessalonicenses, é a forma como a comunidade vive que manifesta esse evangelho que se torna um modelo para o mundo, um modelo para a sociedade, um modelo para que mais pessoas venham fazer parte dessa grande família de Deus. Quando a gente olha Paulo escrevendo a Tito, é muito interessante, porque ele vai falar no capítulo 2 que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Só que até aquele momento, quais são as recomendações que ele dá? São recomendações comunitárias. Ele fala da responsabilidade que um tem para com os outros, os jovens e os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens. Ele organiza o clero. Ou seja, como se o testemunho dessa graça salvadora se desse na comunidade, porque se dá na comunidade. Então, organizando a comunidade de maneira ao redor do evangelho, organizando a comunidade ao redor do evangelho, ele pode falar sobre esse evangelho, essa graça salvadora. No capítulo 3, lá de Tito, Paulo vai falar ainda que nós devemos ser bons para com todas as pessoas e devemos submeter as autoridades do governo, porque Deus foi bom para conosco quando nós éramos pecadores. Olha que coisa maravilhosa. A forma como Deus age em relação a nós pauta a maneira como a gente age em relação aos nossos irmãos na igreja e em relação às pessoas fora da igreja. Então,
a comunidade formada por essa obra de Cristo. E isso é muito mais do que o indivíduo. É muito mais do que testemunhos individuais de alguém que largou as drogas, mas é de uma igreja que está preocupada com todas essas questões e que vive valores que afastam as pessoas da droga ou que afastam as pessoas da perdição em tantos outros sentidos que a gente encontra na nossa sociedade. Então é a comunidade e não só o indivíduo, os laços comunitários. E isso exige de nós que nós já desde o início deixemos bastante claro, a evangelização não nos dá uma passagem para o céu, ela nos coloca numa família. E essa família começa hoje e continuará para sempre, para toda a eternidade, mas ela já começa hoje. Então pensarmos a comunidade e não só o indivíduo, pensarmos a comunidade mesmo nessa formação das suas relações, né? Essa é uma questão que eu considero que é bíblica, bem importante e que traz uma tendência importante agora para o nosso tempo. Quando eu falo de juventude, eu sempre falo das questões das mídias digitais, das redes sociais, e eu acredito que esse é um ponto muito importante que não deve ser ignorado. Um filósofo coreano, Byung-Chul Han, que trabalha no seu livro No Enxame, um livro sobre as mídias digitais, e ele diz que as mídias digitais elas não formam comunidade, elas não formam massa, porque elas são uma coletividade de indivíduos, elas são como um enxame de abelhas. Elas são um coletivo, você enxerga, você vê um coletivo, mas é desorganizado, barulhento, instável. Isso são as redes sociais. A igreja, de certa forma, ela se manifesta numa posição contrária a isso, ou em oposição mesmo a isso, manifestando relações realmente profundas e que não são só um coletivo de individualidades, né? Nós não somos um enxame, nós somos um rebanho, né? Isso é bem diferente assim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Enfatizarmos a comunidade e não só o indivíduo. Para além disso, né, um segundo ponto que eu acho que é importante que nós pensemos é enfatizarmos a formação e não só a conversão. A formação espiritual e não só a conversão. Isso é uma coisa muito importante. O evangelho, ele não é uma porta de entrada, né? O evangelho é a história na qual nós habitamos. Nós vivemos essa história, ela é a história que nos forma. Então, quando nós pensamos no evangelho só como uma porta de entrada no corpo de Cristo, e a partir daí você precisa de outras coisas que não são mais o evangelho, a gente perde a noção de que é sempre a obra de Cristo, que é sempre a boa notícia de Cristo, que vai nos formando um ponto após o outro. Então, sermos evangélicos de fato é pensarmos que toda a nossa vida é moldada pelo evangelho e nós precisamos enraizar a verdade do evangelho nas nossas vidas, né? Enraizar. O evangelho é uma notícia do amor de Deus, é uma notícia de que Deus nos ama apesar dos pecados, apesar do caos do mundo. Deus nos ama e nos quer em relação a Ele para toda a eternidade. Então, se é uma manifestação do amor de Deus, é necessário que esse amor esteja enraizado em nós. Nós somos formados pelas nossas relações de amor. Nós somos formados em relação ao outro, especialmente em relação aos que nós amamos. Nós somos formados também em relação àqueles que nós odiamos, né? E nós não devemos odiar, mas o ser humano é formado assim. Quando ele tem uma oposição muito visceral em relação a alguém, aquilo muitas vezes o forma, mas não é assim que a gente propõe como evangélicos. A gente propõe sermos formados pelo amor, e esse amor é o amor de Deus por nós, que forma uma comunidade de amor e que nos forma também como uma sociedade centrada no amor de Cristo. Então, uma vez que a gente está lidando com uma juventude que tem o conhecimento de algo do Evangelho, de algo de Jesus, um conhecimento maior do que tempos atrás, então nós não estamos aqui simplesmente mostrando a porta de entrada. A porta eles sabem qual é. Nós estamos aqui revelando em comunidade valores mais profundos. Gosto muito de uma frase daquele autor Henry Nouwen, que diz que a espiritualidade cristã, ela é esse enraizamento no primeiro amor de Deus. Então Deus nos ama, Ele nos ama. Então
a nossa espiritualidade, tanto as nossas práticas, disciplinas espirituais, como a nossa formação espiritual mais profunda, ela é se enraizar cada vez mais no amor de Deus, é se apegar cada vez mais no amor de Deus, é fazer com que o amor de Deus seja realmente aquilo que pauta a nossa vida dia após dia. Então, enfatizar a formação e não só a conversão. Terceiro ponto, enfatizar o caráter e não só a doutrina. Nós somos muito marcados por visões doutrinárias e somos muito destacados doutrinariamente. Uma vez que a gente tem uma forma de vida evangelical que é bastante diferente em termos de sacramentos em relação à Igreja Católica, e uma vez que a Igreja Evangélica no Brasil é marcadamente anticatólica, né? Nós acabamos criando um substituto da Eucaristia. O pertencimento à comunhão na Igreja Católica é a participação da Eucaristia. Para nós, o pertencimento à comunhão, frequentemente, é a defesa da doutrina correta. É crer nas coisas corretas, é crer nas coisas direitas, é crer na doutrina certa. E isso traz um problema para nós, porque se essa é a questão, qual é o limite dessa comunhão? E se essa é a questão fundamental, muitas vezes a gente aceita o caráter falho porque a pessoa sustenta a doutrina correta. Isso tem acontecido em escândalos de pastores aí pelo mundo todo. Pastores que foram apoiados e divulgados por irmãos bastante piedosos, porque eles criam de maneira correta e pregavam de maneira correta, mas o seu caráter era um caráter falho. E essa hipocrisia, ela não cabe mais para essa geração. Não dá mais para você simplesmente falar, olha, mas o importante é a mensagem e tal. Não, é necessário que nessa formação da qual eu falei antes, forme-se também o caráter. E esse caráter é formado também em comunidade, porque é na nossa relação comunitária que esse caráter é testado. É na nossa relação comunitária, por exemplo, que a prática do perdão é desafiada. A gente não pode perdoar se a gente não vive um relacionamento sincero de amor. O perdão habita nesse lugar de relacionamento sincero de amor. Então a gente precisa olhar para isso. E aí, não pense que isso significa diminuir o valor da doutrina, não, de maneira nenhuma. A questão é que o teste da ortodoxia é a vida da igreja, certo? Não é o contrário. Não é o teste da vida da igreja que é a ortodoxia, não. Porque há muitas igrejas que pregam ortodoxia com práticas terríveis, né? Mas o que de fato mostra que a ortodoxia é sã é que a igreja vive de maneira correta, com caráter correto. Então, não só a doutrina, né? Então, eu vou colocar a formulação como eu coloquei antes, né? Enfatizar o caráter e não só a doutrina. E agora eu quero colocar mais 2 pontos que são talvez um pouco mais polêmicos, mas eu acho que são importantes de nós colocarmos. Enfatizar a tradição e não só a contextualização. Ok, isso pode parecer contraintuitivo, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. No nosso afã de contextualizar, nós nos tornamos sempre proponentes como igreja, proponentes de formas cada vez mais variadas e cada vez mais indistinguíveis da sociedade que a gente vive, apenas para conseguir adesão. A gente resumiu a mensagem bíblica a um evangelho tão simples e tão pequenininho que a gente só quer que a pessoa diga sim na hora do apelo. E para isso vale qualquer coisa. Então, nós levamos a uma identificação na contextualização tão profunda, quase como se a gente estivesse dizendo, olha gente, a gente está disposto a comprometer qualquer coisa para que você diga sim. Né? É como fechar um negócio. Então, só que isso, no momento de crescimento do evangelicalismo, acabava funcionando porque, na verdade, a fé evangélica ela se manifestava na nossa sociedade na década de 90 e no início dos anos 2000, ela se manifestava como uma alternativa ao catolicismo. Então, ainda que fosse profundamente contextualizada, ele era radicalmente diferente do que se esperava de uma certa religião cristã. Então ainda se manifestava como original. Hoje ela já soa como simplesmente um marketing bobo,
né? Um marketing bobo. Por outro lado, a tradição tem o seu valor. E aí eu quero trazer uma pesquisa de alguns anos atrás, ela não é tão recente assim, tá? De alguns anos atrás, do Instituto Barna, nos Estados Unidos, para a realidade americana, mas eu realmente acho que se encaixa, pelo menos em uma boa parte dos contextos brasileiros, tá? Uma pesquisa muito interessante apenas com jovens que não são mais cristãos, que não são mais cristãos. Jovens que já foram cristãos e não são mais, tá? E nessa pesquisa perguntou, se você fosse voltar para uma igreja, que tipo de igreja você voltaria? Para que tipo de igreja você voltaria? E a maioria respondeu que voltaria para uma igreja tradicional. Tradicional no sentido assim, que tem um culto tradicional, com hinos tradicionais, com uma forma tradicional de se manifestar. Significa que todo mundo tem que fazer isso? Não, porque eu acho que o tradicionalismo também não é tão humano quanto o Tá, você entendeu, né? Contextualizacionismo. Não. A questão é a seguinte. As comunidades formam tradições. As nossas comunidades locais formam tradições locais e elas pertencem a tradições maiores. A denominação forma uma tradição. Essa tradição tem uma história que está dentro da história da cristandade. Forma-se uma tradição da cristandade toda. Então, essas manifestações tradicionais, essas tradições, elas são maneiras de expressar no mundo que nós temos algo que é distinto. Essa mensagem é uma mensagem importante. Existe um livro daquele filósofo canadense James Smith, um filósofo cristão, e ele escreve sobre isso, e ele fala que... E é um livro que faz um jogo de palavras muito interessante. Ele fala... chama Quem Tem Medo do Pós-Modernismo, né? Ou da pós-modernidade, não me lembro como foi traduzido. Mas ele faz um jogo de palavras que ele fala da apologética, tá? E ele diz, apologética, a vida da igreja é a sua apologética. Como eu falei antes, né, que o teste da ortodoxia é a vida da igreja, ele fala a vida da igreja é a apologética cristã, a verdadeira apologética cristã, como os tessalonicenses aqui. Mas depois ele diz que a igreja deve viver de maneira unapologetics, que é uma brincadeira... Não, desculpa. Unapologetically. Que é uma brincadeira com a palavra apologética, mas que significa em inglês sem pedir desculpa. Como assim? Sem pedir desculpa, né? É uma igreja, que é cristã, sem precisar pedir desculpa por isso. Ela não precisa pedir desculpa para ser cristã, ela não precisa pedir desculpa para manifestar suas tradições, para viver a sua forma tradicional. O problema é que nós evangélicos nem sabemos quais são as nossas tradições, nem sabemos qual a maneira como a gente vive. E aí a gente tenta ser totalmente contextualizado, identificado com o mundo, simplesmente para que a gente tenha o sim final. E eu não acho que isso seja errado em si, você ser contextualizado e buscar cada vez mais contextualização. Mas é necessário que exista uma forma distinta de manifestar-se como igreja no mundo. E essa forma distinta é que nos marca como comunidade. Porque eu vou dizer uma coisa, se você vai fazer do seu evento para os jovens um show... ou você vai fazer um show para atrair jovens, simplesmente, como aconteceu outro dia aí com uma banda cristã, tentando fazer um show sem falar que era cristão e no final meter um apelo no povo, o pessoal vai preferir ir para um outro show onde ele não precise lidar com isso. Se você vai fazer, como eu vi essa semana, um evento de anime na igreja só para depois fazer um apelo, dar esse tipo de golpe, então a pessoa prefere ir para um evento de anime que seja só de anime, que ela não precisa lidar com isso, entendeu? Então, às vezes a gente está querendo dizer assim, olha, a gente não tem a forma original do que você quer, mas a gente também não está tão distante disso. E isso é quase que uma maneira de dizer, vem para cá a qualquer custo, ao mesmo tempo que você diz, mas você não pode fazer exatamente parte destes ambientes. Quando, na verdade, se a gente tem uma forma de viver, se a gente tem uma maneira de se manifestar, se a gente tem a nossa liturgia, se a gente tem essas coisas todas e vive essas coisas todas em comunidade, as outras, são essas coisas, são essa liturgia, essa forma de vivermos juntos, que vai formar profundamente o nosso jovem, para que quando ele estiver em qualquer outro desses contextos, em eventos de anime, em shows, em qualquer outra coisa, ele continua sendo do jovem cristão que carrega Jesus com ele, né, até esse momento. E para terminar, o último ponto
menos guerra e mais diálogo, né? A gente tem se manifestado na sociedade como representantes de um exército numa guerra. E muitas vezes a gente olha para movimentos da juventude e identifica nesses movimentos a oposição, como eu falei lá atrás. E isso é um problema, né? Porque essas são pessoas amadas por Jesus Cristo. Jesus não está em guerra com elas. E nós devemos entrar em diálogo. Como assim entrar em diálogo? Nós devemos ouvir o que está sendo dito. Como o John Stott dizia, né? Ouça o espírito e ouça o mundo. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir e saber o que é que está acontecendo. E perceber que mesmo em grupos que nós consideremos mais radicalmente afastados da igreja, ali há também manifestações de justiça e de sabedoria. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente pensa que a juventude atual é a sexualmente mais depravada do mundo. Mas as pesquisas têm mostrado que a juventude atual ela é uma juventude que bebe menos, para começar, que não é uma questão de sexualidade, de sexos, né? mas só para falar de termos morais, né? É uma juventude que bebe menos do que a juventude anterior. E é uma juventude que tem uma visão sobre corpo e sobre sexualidade muito mais contida do que outras. Por exemplo, os jovens hoje têm começado a sua vida sexual mais tarde do que na geração anterior. E tem uma visão sobre o envolvimento sexual muito mais séria do que grupos antes. Por exemplo, mais um exemplo, né, nesse aspecto, toda discussão hoje sobre estupro, ela faz com que haja sempre um entendimento de que o consenso é importantíssimo, e para que haja o consenso é importante que as pessoas estejam sóbrias. Entende o que eu estou dizendo? Nesse sentido, os envolvimentos eles são muito mais cautelosos, ou devem ser. As pessoas têm entendido mais isso, tá? Há uma crítica hoje em movimentos feministas à pornografia. A pornografia sempre foi criticada pelos cristãos evangélicos. E hoje, feministas criticam a pornografia. É uma coisa que é muito interessante, porque se você voltar lá na década de 70, várias dessas coisas que eu estou dizendo, elas eram consideradas fenômenos da evolução do ser humano. Né? A pornografia é uma libertação, o envolvimento com abuso de álcool e drogas né, a minha liberdade de viver experiências novas, a questão da idade, né? Hoje, como eu falei, que as pessoas começam sua vida sexual mais tarde e elas têm, por isso, também noções muito claras sobre pedofilia e essas questões. No passado, envolvimentos do tipo um professor universitário com a sua aluna seriam significados lá na década de 70, né? Seria visto como, olha, esse envolvimento é um envolvimento que mostra, né, a liberdade dos novos tempos. Hoje, isso é visto como um assédio sexual, entendeu? Se nós estivéssemos em diálogo com esses movimentos, nós perceberíamos que há pautas compartilhadas na qual nós podemos mostrar a sabedoria do evangelho. Olha como a palavra de Deus é sábia, porque ela já pautava, ela já prezava pela dignidade do corpo antes disso tudo. Há muitas dessas possibilidades de diálogos, mesmo nos grupos que você possa considerar os mais avessos à fé cristã. Mas como nós estamos numa lógica de guerra, a gente não conversa com mais ninguém, a gente só mete bala. E isso não está certo, não deveria ser desse jeito. Lembre-se, nós não estamos em risco, apesar de estarmos em crise. A crise pede que nós enxerguemos tudo com razão, com clareza. Então, nós devemos não temer a crise, não temer a crise, não temer o outro como se ele estivesse numa guerra, mas nós deveríamos ter paciência, entrar em diálogo, perceber as pautas comuns, perceber os pontos de contato, viver de maneira profunda o evangelho em comunidade, expressando a nossa maneira típica de viver no mundo, e assim
nós estaremos manifestando o Evangelho como imitadores de Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Eu espero que vocês me convidem mais uma vez para eu estar junto com vocês presencialmente. Um abraço.